Essa imagem me tocou profundamente. Uma mulher invade uma arena e abraça um touro que estava sendo torturado. E o mais incrível não é só o ato dela. O animal, estressado por um instante, para. E a pergunta que ecoou na minha cabeça e que eu queria trazer para você é: o que essa imagem realmente significa? Porque por 400 anos nós vivemos na lógica de Descartes. Penso, logo existo. Uma lógica que transformou animais em máquinas sem alma, objetos que não sentem, que não sofrem. Se não há pensamento racional nessa lógica, não há existência moral. E essa ideia justificou séculos de crueldade e instrumentalização. Só que em 1975, o filósofo Peter Singer propôs a maior virada ética do seu tempo. Ele resgatou uma pergunta muito simples. A questão não é se eles podem raciocinar como nós, seres humanos, nem se eles podem falar. A questão é outra. Eles podem sofrer? Isso, com certeza, nos dá uma virada ecológica, chamada senciência. O que nos torna dignos de consideração não é a capacidade de pensar, mas é a capacidade de sentir. Se um ser sente dor, ele tem o interesse de não sofrer. E esse interesse importa muito. E atenção, aqui eu não estou falando de sentimentalismo. Isso é muito concreto. A Bíblia nunca disse que a aliança de Deus era só com humanos. Em Gênesis 9, a aliança é com toda a carne, com todo ser vivente. Em Provérbios, o justo cuida da vida dos seus animais. Em Isaías, a visão de paz inclui o leão comendo palha com o boi. E olha só que interessante, até na própria Bíblia, Deus subverte a lógica de importância quando a mula ensina o profeta. O Papa Francisco, na Laudato Si, fala em pecado contra os animais. E o teólogo Andrew Lindsay, de Oxford, afirma que a teologia precisa abandonar o antropocentrismo, o humanocentrismo, porque a criação inteira geme e aguarda a redenção, como o Novo Testamento diz. Essa imagem do abraço não é só sobre o animal, percebe? É sobre nós. É sobre a gente reconhecer que a nossa humanidade só se completa quando a gente para de se ver como donos da criação e a gente se torna guardião. A pergunta que fica e que eu quero realmente que você comente aqui é: a sua espiritualidade te ensinou a dominar ou domesticar a natureza ou a pertencer a ela? Se você gosta desse tipo de assunto e quer estudar de uma maneira mais profunda, eu convido você a conhecer o nosso espaço de estudos chamado Espiritualidade Gentil, um lugar onde a nossa fé caminha sem medo e sem qualquer hesitação em fazer perguntas incômodas. Comenta gentil aqui abaixo que eu vou ter o maior prazer em explicar para você como funciona.